Enquanto o mundo inteiro pulava atrás de trios elétricos ou desfilava em sambódromos, uma cidadezinha na Itália se transformou em um verdadeiro campo de batalha. E a munição, toneladas de laranjas. Bem-vindo ao Carnaval de Ivrea, a celebração mais bizarra, alucinante e histórica que já vimos. Nós estivemos lá no domingo para viver de perto este evento que parou a cidade por 3 dias inteiros. E eu te garanto, o que você vai ver nos próximos 10 minutos vai explodir a sua cabeça. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a gente te leva para o meio da ação, desde eventos italianos até as viagens mais malucas. Aí você deve estar se perguntando o que vocês vão ver hoje aqui no nosso vídeo. São pessoas sangrando, levando laranjada? Fala galera, bom dia! Olha só onde que a gente tá. A gente chegou aqui em Ivrea. A gente vai conhecer o famoso carnaval. Na realidade a gente não é que vai conhecer. A gente vai no nosso segundo ano agora. A gente já veio aqui no Carnaval de Ivrea ano passado. Ele é bem divertido, é um carnaval totalmente diferente daquele que a gente conhece do Brasil. É um carnaval onde eles se jogam laranjas. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas eis a cidade, aqui é a entrada da cidade. Passamos pelos portões, pagamos o ingresso. E agora a gente tá vendo que o movimento está começando a acontecer, mas a guerra em si acontece às 13 horas. E uma coisa também que é importante saber, o custo daqui do ingresso por pessoa é de 15 euros, tá? E daí você pode entrar e sair, eles te dão um carimbo no braço, que é para você poder sair e voltar sem pagar novamente. Pra mim, é um dos carnavais mais diferentes que existe no mundo. A gente andou dando uma procurada no tema carnaval e, sem dúvida, esse aqui é um dos que realmente fogem a curva, principalmente pra gente que é brasileiro. É uma coisa que não é convencional, mas a gente acha que é bem legal. Então, isso aqui nada mais é do que uma representação de uma lenda da cidade. Tempos atrás, existia um tirano na cidade que, além de tirar todo o dinheiro do povo com as suas taxas, ele tinha uma regra de que todas as noivas da cidade tinham que se deitar com ele. A primeira noite de núpcias dessa noiva tinha que ser com o tirano. Até que um determinado dia, uma noiva, filha de um moleiro, decidiu ir contra essa tradição. E aí o que ela fez? Ela escondeu uma faca no seu vestido e na noite de núpcias ela pegou a faca e cortou a cabeça do tirano fora. E aí ela mostrou a cabeça do tirano para a população e aí aconteceu a revolta. Isso aqui é uma forma de protesto. As pessoas como a gente que está usando o capuz vermelho aqui, apoia isso. Como a gente apoia isso, a gente não leva laranjada. Se você não estiver usando, que nem algumas pessoas vão mostrar aqui, ó, que não estão usando, se passar o carro e jogando as laranjas, eles vão mirar nas pessoas que não estão com o gorro e vão levar a laranjada. E acredite, machuca bastante. Eu vou falar pra vocês que ano passado, que a gente veio também, as pessoas que não estavam usando isso aqui levaram laranjadas assim e tu vê sangue, tu vê bastante coisa forte mesmo. Eu acho que eles descontam um pouquinho. Sabe aquela raiva que a gente tem do chefe te incomodou no trabalho, qualquer coisa, tu brigou? Guarda essa energia e tu descarrega aqui nas laranjas. Esse carnaval aqui de Ivrea, no modelo que a gente tá vendo hoje, ele acontece há mais ou menos 2 séculos. É muito tempo. Então aqui, essas são as laranjas que vão ser arremessadas na cabeça das pessoas, tá? E olha a quantidade que... Isso aqui é só aqui, tá? Tem tudo isso aqui cheio e depois tem de todas as outras partes, né? Já vamos levar isso aqui. Ó, galera, pra proteger os prédios, eles usam umas lonas assim, que daí não estraga nada, né? Porque imaginem um monte de laranjas sendo jogadas. Iria fazer um belo estrago. E aqui é para vocês verem já como é que é o espírito da cidade. Eu vou falar uma coisa, eu nunca vi um evento que todas as pessoas participam. Todas as casas têm a decoração e são várias esquadras, né? Vários times. Mas um que eu gosto muito, que no passado eu me lembro, é o escaque, que seria o xadrez. Que a galera tá com as roupinhas xadrez, ó, esse é o escaque. É uma das que eu acho mais legal. E vocês devem estar se perguntando por que a Amanda vai ser atropelada agora por um carro. É porque ela não olha para os lados. E essa cidade aqui, ela é tão doente por essa guerra de laranja, que tem uma escultura de uma laranja grande aqui. Eu só fico pensando uma coisa. Quem teve a brilhante ideia de botar essa laranja aí? E o segundo, quantos litros de suco de laranja será que daria com uma laranja desse tamanho? Fique aí nos comentários a resposta, não sei. Paramos aqui na escultura da laranja para explicar para vocês como é que funciona o carnaval. Eu expliquei a origem e agora como funciona. Existem 9 equipes de rua. Cada equipe de rua possui uma região que defende. Então, a gente passeando pela cidade, a gente passa por diversas
diversas regiões e diversas equipes diferentes. Essas equipes de rua têm que acertar as laranjas nos carros alegóricos. São em torno de 40 a 50 carros alegóricos, isso depende muito do ano. A equipe de rua representa o povo, né, que se revolta contra o tirano, e as equipes de carro representam o exército do tirano. No fim, existem jurados que vão ver quais são as melhores equipes com base em vários critérios, né? E uma das regras muito importantes é que não podem tirar laranjas nos cavalos, porque, queridos, né, eles estão ali puxando os tiranos e eles não podem sofrer esse tipo de ataque. E a gente aqui também não é a favor da aniquilação dos cavalos. Nós somos gaúchos e amamos esses bichinhos. Esse carnaval não acontece só hoje, segunda e terça. Ele tá acontecendo há algumas semanas já, porque ele é todo realmente uma representação histórica. Então tem a escolha da munhaia, o desfile de todas as equipes, a evocação histórica. Existem várias etapas desse carnaval. O que a gente tá vendo hoje é só uma partezinha dele, né? Que é a batalha em si, que na real é o que se vende aí para atrair os turistas. Mas para quem quiser se aprofundar, tem uma grande história em torno disso. Então aqui a gente tá aqui, onde que tem o estoque das laranjas do Pantera Negra. Olha o tamanho que tem isso aqui de laranjas. As crianças aqui já estão enlouquecidas aqui, ó. Olha a quantidade que tem de laranja. É muita laranja. É laranja que não acaba mais. Tem tudo isso aqui. Isso aqui é só de uma esquadra, tá? São quase 900 toneladas de laranja que são usadas, e essas laranjas, elas não seriam laranjas para o consumo, elas iriam fora. E depois que acontece a guerra, elas são usadas como compostagem. Então, na verdade, não seria um desperdício, né? Porque onde a gente tá, dá pra ver claramente que é o ponto de encontro da galera do Pantera Negra, que é uma das equipes. Isso aqui é tudo da região deles, eles têm que proteger essa região e é aqui que eles vão atirar as laranjas. Bom, aqui é a parte das comidas. O que vocês vão encontrar aqui? Principalmente o trancha de pizza, que é o pedaço de pizza, cerveja, isso é o que todo mundo tá bebendo. A focaccia, panino, eu falei? Aqui é onde que a galera faz a boquinha e é lotado. Bom, e aqui o menu, pelo que a gente tá vendo aqui, tem polenta com salsicha, tem polenta normal, tem pedaço de pizza, tem batata frita, tem gelato, tem cerveja, tem água. E aqui também é muito normal também ter o quentão, que eles chamam de vin brûlé. Esse é um evento que é extremamente jovem. É bem legal ver que tem uma galera, não vou dizer da nossa idade, né, porque eu tô batendo 40 esse ano. A Amanda é mais novinha, tá com 33. Mas, e tu vê que é um evento pra todo mundo, né? Pra criança, o pessoal vem com um carrinho de bebê, né? E é bem de boa, é bem tranquilo. Carnevale, la battaglia degli avanti! Agora a gente entrou aqui no campo. Se passar, galera, que a gente tem que se ligar. E assim, ó, a chance de cair um tombão aqui é grande. Tá resvalando demais. É como se eu estivesse tomando uns 200 sucos de laranja num dia. Olha que bonito esses cavalos.
A roupa da galera também é muito massa. Então, gente, isso aqui é o Carnaval de Ivrea. É bem diferente do convencional. Me respondam nos comentários se vocês realmente gostaram disso, se é uma coisa que vale a pena. Posso dizer que com certeza vale. Uma vez na vida, pelo menos vale. É o nosso segundo ano, então a gente gosta. Só vai, pelo amor de Deus. Não pare porque vai vir atrás. Se prepara, a gente vai dar umas laranjadas. Vamos ver a guerra de perto aqui. Olha, é a selvageria, é a coisa que a gente gosta. Ó, eu e o Anderson estamos aqui de mãos dadas, porque se um cair, o outro cai. Tá bem deslizante esse chão. A gente tá resbalando bastante. Estamos saindo da cidade agora e então esse foi o vídeo de hoje. O vídeo da Batalha das Laranjas. Laranjas. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever, curtir, comentar. Compartilha com aquele amiguinho que sabe que vai dar o like, que vai se inscrever. E esperamos que vocês tenham gostado. É isso. Tchau. Tchau. Fui. Aqui a gente tá ficando famoso. O pessoal reconheceu, né? O Gringos na Gringa não é qualquer canal. É o canal que você encontra de tudo.